Top 10 ETFs que mais se valorizaram no primeiro semestre de 2025. Lembrando aqui que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos. E claro, esses aqui provavelmente são os ETFs que, além de mais terem subido, talvez estejam um pouco caros, aí um pouco no topo. Já comenta então para mim, aproveita qual foi o ETF que mais te trouxe alegria ou rentabilidade aí nesse primeiro semestre de 2025. Começando aqui, na realidade só para explicar para vocês, né? Eu vou pegar aqui o ranking do ETFs Brasil, justamente aqui focar nesses que tem o maior retorno do ano, tá certo? Estou gravando aqui dia 2 de julho, então tá pegando aqui basicamente o primeiro semestre fechado. Claro que pode ter aqui pequenas variações, naturalmente já tem, inclusive na ordem, mas aqui a gente vai tirar uma conclusão sobre principalmente quais as classes e setores que mais se valorizaram. Começando então, 10º lugar aqui, ó, SMAB 11 com quase 25% de valorização nesse primeiro semestre. Esse aqui é o top 10, justamente aqui, ó, empresas com menor capitalização de mercado. O SMAB 11, que é um ETF do BTG, justamente pega aqui as small caps, empresas um pouquinho menores. É claro que tem todo um detalhe sobre o índice. Só para o seu conhecimento, então, taxa de administração 0,40%, patrimônio líquido em torno de 10 milhões. Você sabe que nessas listas top 10 eu não analiso cada ETF, eu só falo o tema, o que ele tem, um detalhezinho ou outro quando é mais pertinente. Mas se vocês procurarem aqui no canal, tem uma análise, por exemplo, comparativa do SMAB 11 com vários outros ETFs de small caps. Em nono lugar tem aqui, ó, High 11, as companhias aqui brasileiras com exposição ao High Beta. Esse aqui é um ETF do Nubank que eu tô devendo uma análise, inclusive eu tenho que fazer várias análises dos ETFs do Nubank, eu tô devendo aqui no canal, tá pessoal? Fica tranquilo que tá na minha lista, mas pode comentar pra encher o saco, pra me pressionar, não tem problema nenhum, tá? Daí eu consigo subir eles na prioridade, mas basicamente aqui, esse ETF, ele tem, a grande ideia dele é justamente pegar aqui várias das empresas do Ibovespa, no caso focando aqui apenas aquelas com o beta maior. O que é o beta? O beta é uma forma um pouco mais elegante aí de falar em relação à volatilidade. A gente tem uma versão parecida com esse ETF, que é o QQQQ, 4Qs, da Buena Vista. Inclusive ele estava no top 10 de junho, vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo, que basicamente aquele ETF ele pega as empresas com maior beta da Nasdaq. E aqui no caso do High 11, ele está pegando aqui as empresas com maior beta do Ibovespa. Então a gente tem as empresas com a maior volatilidade dentro do Ibovespa, ou seja, as empresas dentro da Bolsa Brasileira ali, as maiores, né? O Ibovespa está nos critérios de negociabilidade, tamanho, mas aquelas que são as mais voláteis. Ou seja, quando o Ibovespa vai bem, esse ETF ele tende a ir muito bem também. Mas quando ele vai mal, ele tende a sangrar um pouquinho mais. Então, só para sua informação, o High 11 tem aqui quase 10 milhões de patrimônio líquido e ele deixou aqui praticamente também 25% de valorização do ano até agora, nesse primeiro semestre, tá bom? Ó, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal. Tem um monte de gente que assiste e não tá inscrito ainda, que eu sei que o YouTube me fala, hein? Vai lá, me ajuda nessa, que não te custa nada. Em 8º lugar tem o Small 11, com um pouquinho mais de 25% de valorização aqui nesse primeiro semestre. Novamente, a gente começa a se deparar aqui com ETFs de small caps. Então é o segundo da lista já. E de certa forma o High 11 não tem nada a ver com small caps, são as empresas do Ibovespa, mas ele também tem essa característica parecida com as small caps. O que a gente fala, né? As small caps elas são outro segmento, né? Uma outra classe especificamente, ok? Mas de fato elas tendem a ser mais voláteis do que o próprio Ibovespa, do que a média do mercado. Então aqui a gente tem o Small 11, que é o ETF mais famoso aqui de small caps do Brasil, um dos primeiros aqui da BlackRock, taxa de administração 0,50. Ele basicamente aqui tem um patrimônio líquido bem considerável, né? Acima de 2 bi, é o mais conhecido, mas de certa forma é bem correlacionado com o da lista anterior que a gente já viu. Em 7º lugar tem aqui, ó, BDF 11, acima de 25,5% de valorização no ano. Esse é um dos ETFs da lista que mais me chamou a atenção de estar no top 10. Por quê? Porque geralmente as empresas defensivas elas tendem a performar melhor ou se destacar no mercado em épocas de crise, em épocas mais complicadas. Porém, por algum motivo, elas acabaram se beneficiando muito também dessa pernada recente aqui desse primeiro semestre do Ibovespa e das altas das ações brasileiras. Eu vou botar depois o gráfico de todas elas juntos também do Ibovespa, a gente vai ver, mas de certa forma aqui me chamou um pouco a atenção. Então, só para sua referência, tá? O BDF ele investe aqui, ó, em setores como serviços públicos, saúde, consumo não cíclico,
que tem aqui uma certa estabilidade de resultados, mesmo em cenários econômicos adversos. Então, assim, eu concordo que a gente tem aqui no Brasil uma certa instabilidade política econômica, né? Tem uma certa inflação alta, taxa de juros alta, enfim, mas tem muitas ações e muitos setores performando bem na bolsa. Não estou falando na vida real, estou falando na bolsa, tá certo? Nós tivemos aí topo histórico do Ibovespa, vários ativos também, ações individuais romperam o topo histórico, então acabou me chamando um pouquinho a atenção. De qualquer forma aqui, fica aqui a honra ao mérito, né? Enfim, o ETF de um bom desempenho com uma taxa de 0,20% ao ano. E o patrimônio líquido parece que é impossível achar no site do Bradesco. Não vou ficar perdendo tempo. Vou considerar aqui basicamente o que o pessoal da ETFs Brasil nos diz, que é basicamente aqui 128 milhões de patrimônio líquido. Então, relativamente tranquilo em termos de liquidez. No sexto lugar tem aqui ó, o SMAC 11, com mais de 25,5% de rentabilidade nos últimos 6 meses, né, do ano até agora, year to date. E basicamente aqui a gente tem novamente o setor das small caps chamando bastante atenção. Esse aqui é o ETF do Itaú, então a gente já viu do BTG, já vimos da BlackRock, já vimos agora do Itaú. E basicamente as small caps estão muito presentes, pelo menos até o top 5. No caso aqui é o top 6, né? Então até o top 6, sexto lugar aqui no ranking. E a taxa aqui é 0,5, tem um patrimônio líquido acima de 200 milhões. Tem aqui algumas variaçõezinhas ali da diferença dos outros dois, mas basicamente é o setor de small caps, com as empresas menores e tende a ser mais volátil. Subindo então para o top 5, tem aqui ó, BBOI 11, novamente o boi gordo se destacando na lista dos top 10. Para quem já assistiu, eu trouxe os top 10 de junho, de novo, vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo, mas o BBOI também estava lá em algum lugar, não lembro agora em que posição. Então aqui em quinto lugar, do início do ano até agora, com quase 26% de valorização, o BBOI 11, aqui do Banco do Brasil Asset, perdão, BB Asset, ele se destacou aqui com essa rentabilidade, tá? Esse aqui é um ETF bem complexo para pessoa física usar. Eu geralmente não percebo ele como uma aplicação útil na sua carteira, principalmente para quem investe para médio e longo prazo, tá? Isso aqui é bem satélite, é usado muito mais como hedge cambial e hedge cambial indiretamente e também hedge operacional para quem é agricultor e tal. Enfim, é muito complexo explicar para pessoa física, mas basicamente aqui você tem, de certa forma, uma exposição aos futuros aí de boi gordo, né? Então, basicamente, é o preço da picanha, tá? No português, bem resumido aí, tá bom? Taxa de administração 0,45% para essa exposição aqui a commodity, tá certo? Isso aqui também, de certa forma, indica um pouco da inflação tá tão alta, né? Então, se as coisas relacionadas ao IPCA sobem, isso atrapalha muito com que o IPCA seja controlado, tá certo? Enfim, o BBOI 11 é só um exemplo, né? Lógico que o IPCA é uma cesta muito mais completa do que só carne, obviamente, mas aqui, de certa forma, está super correlacionado, não dá para ignorar. Bora então para o top 4, Eco 11, as empresas aqui relacionadas com transparência em emissões de carbono, com mais de 26% aqui de valorização nesse período. Esse aqui também é um dos primeiros ETFs que foi lançado no Brasil, que tem um certo tempo já, se não me engano. Não, a BlackRock foi uma das primeiras aí a inovar nesse mercado aqui do Brasil, já faz um tempinho, e ela trouxe algumas opções, e ela até tem bem poucas opções no mercado brasileiro, né? Ela tá para lançar mais dois, se eu não me engano, EWZ11, se eu não me engano, e mais um. Quando sair eu faço análise. Então o Eco 11 justamente pega aqui esse índice de carbono eficiente, esse índice é bem famoso, basicamente que vai pegar as empresas que justamente tem aqui essa menor produção de gases do efeito estufa. Então é uma questão aqui até um pouco ambiental, né? Chega a ser até uma certa exposição em ESG. Basicamente aqui teve uma performance muito interessante nesse primeiro semestre. A taxa de administração aqui 0,38% e tem aqui seus 40 milhões de patrimônio líquido. E obviamente não é porque algum desses ETFs está aqui nessa lista que você precisa comprar ou investir ele, você precisa efetivamente entender como analisar o ETF e ver se ele se encaixa efetivamente na sua carteira, na sua estratégia. Por isso que eu te ajudo aqui com o Capital Certo, um manual prático e objetivo justamente de ETFs focados aqui para o mercado brasileiro. São mais de 8 horas de treinamento. Você tem todo esse conteúdo, todos esses bônus para justamente conseguir analisar profundamente um ETF de forma muito prática, objetiva e, claro, não sair comprando aquilo que não tem aderência com os seus objetivos e perfil de risco. Se tiver interesse, tem o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora então para o top 3 ETFs que mais se valorizaram nesse primeiro semestre de 2025, começando aqui com ele, o famoso TIR B11, com mais de 27% de valorização aqui nesses primeiros 6 meses, tá? O TIR B11 é um conhecido aqui do canal também, de vez em quando ele tá no top ETFs,
chama atenção porque quando eu fiz a análise, não dizia em nenhum lugar do site que ele pagava dividendos. Então esse aqui é o único dos ativos que está nessa lista top 10 que paga dividendos aí quase todo mês, se eu não me engano, tá certo? Então basicamente aqui o TIRB11, ele é um ETF de ações brasileiras, justamente focado em ações que pagam aqui dividendos dos ativos reais listados. Então eles pegam aqui uma boa liquidez e pegam aqui esses setores como utilities, shoppings, concessões rodoviárias. Focam em empresas que têm distribuição consistente de dividendos e fazem aqui um equilíbrio nessas empresas todas para você ter um portfólio completo em relação a isso. É claro, tem aqui todos os critérios, tem uma análise completa do canal falando sobre isso, só para você que ficou curioso, a taxa de administração aqui é 0,5%, aqui em performance, rentabilidade acumulada, eles até mostram um pouquinho do ETF, do índice em si, do índice dividendos, que é para ser aqui o IDIV, né? É um dos benchmarks a ser batido, aparentemente. Nessa janela maior, o IDIV está levemente vencedor, enfim, não vou entrar no mérito. Mas aqui chama atenção novamente que não tem nada dos proventos recorrentes. Tem aqui a cesta dos ativos em si e tem aqui o patrimônio líquido de 2,6 milhões. Então chama um pouco a atenção que é um patrimônio líquido um pouquinho baixo. Não que isso seja um problema efetivamente, mas você tem que cuidar um pouquinho com a liquidez se for comprar, porque pode haver um book um pouco mais vazio. Mas de qualquer forma, teve aqui o seu resultado muito bom, muito alto aqui nesses primeiros 6 meses aqui do ano, então tá aqui na lista top 3 por TIRB11, já comentei se você tem, eu sei que tem umas 4 pessoas aqui do canal que tem, que eles sempre comentam. O top 2 ficou com FIND11, as empresas do setor financeiro. Cara, é difícil competir com banco no Brasil, né, cara? É difícil. O setorzinho que ganha dinheiro, cara, vai, comenta aí se você acha que banco não ganha dinheiro no Brasil, duvido você comentar. Ninguém tem nem coragem de falar, cara. Você tem um setor que é quase que inquebrável, que são os bancos no Brasil. Ainda mais com a taxa de juros desse nível aí, mesmo com os calotes, os caras nadam de braçada. FIND11 aqui do Itaú, tem análise completa também no canal, 0,6% aqui a taxa total do produto, patrimônio líquido acima de 200 milhões, então um ETF bem conhecido aí, pega justamente as principais empresas do setor financeiro, então pega banco, seguradora, olha lá, serviços financeiros, seguradora também. Tem então aqui um portfólio diversificado bem nichado, tá? Então, só para você conhecer, esses do top 3 eu tô dando uma atençãozinha maior. Então, olha só, tem Itaú, tem Bradesco, tem B3, Banco do Brasil, BTG, dentre outros. FIND11 que ficou aqui praticamente com 28% de valorização nesse primeiro semestre. Bora então pro top 1, para você que ainda não entendeu, mas a gente já falou muito do setor. Isso me chama muita atenção enquanto eu tava gravando aqui esse vídeo. O top 1 fica aqui, ó. TRIG11, novamente empresas com menor capitalização de mercado, subindo aqui algo próximo dos 30%, 35%, perdão, olhei errado, 35% aqui no ano, justamente aqui as empresas de menor capitalização do mercado, justamente aqui focado aqui nesse índice das microcaps que a Trígono oferece aqui através do ETF junto com a Teva. Então não é nem small caps, é microcaps, é um pouco menor que small caps, tem um pouquinho de diferença. Mas aqui, a fim, né, de a gente arredondar alguns conceitos, dá para considerar que são todas empresas de tamanho muito menor no mercado financeiro, tá? Isso dá para dizer. Então, só para o seu conhecimento, basicamente tem 22 milhões aqui de patrimônio líquido, a taxa de administração é 0,40, e aqui você tem justamente aqui uma carteira de ativos de renda variável, então são ações que pegam aqui as ações microcaps, com justamente aí um tamanho ainda menor. Claro que tem vários filtros, tem vários detalhes, mas basicamente é um ETF aqui e um índice focado aqui em small caps e micro caps, que é o termo mais ajeitado, né? Mas não deixa de ser ações muito pequenas, ok? Então, novamente, comente para mim qual dessas você tem na sua carteira, ou algum setor parecido, ou se a lista tá errada, alguma coisa mudou no meio do caminho, mas me chama muita atenção, porque realmente não tem, primeiro, nenhum ativo cripto aqui, que muitas vezes está presente nessas listas por conta da volatilidade ser um pouquinho maior, então não tem, ok, faz parte. Estou trazendo aqui esses ativos todos, vou adicionar aqui até o BitH11, então vamos lá, só para você entender o que eu puxei aqui, tá bom? Então eu coloquei todos esses ativos a top 10 aqui no gráfico, alguns deles já mudaram de ordem, por quê? Porque aquela lista do ETFs Brasil tá pegando D-1, e eu tô gravando aqui dia 2 de julho, quase no final da tarde. Hoje teve aí o mercado das small caps deu uma certa desabada aí para alguns ativos, acho que é porque o Bacen possivelmente perdeu aí R$1 bilhão que foi hackeado, mas beleza, isso aí é para outro vídeo. Tá, eu trouxe aqui eles todos então só pra gente dar uma olhadinha, então tem o TRIG11 aqui em cima, FIND11, aí vem o ECO11, subiu bastante, o BDF subiu bastante também, SMAB, Small, TIRB,
SMAC, bem parecidos novamente, olha só, small cap, esse aqui também é small cap, Tier B11 são os dos dividendos, ok. High 11, alta volatilidade, e BBOI já deu uma derretida desde o momento daquele print, né, do estudo efetivamente ali que o ETFs Brasil acaba entregando. Trouxe aqui também o IBOV, lembrando que a gente está tudo aqui, ó, year to date, tá bom? Então estamos puxando aqui cravado basicamente 1º de janeiro. Então IBOV puxando aqui com 15% de valorização, LFT S11, que é basicamente o CDI, tá bom? Na faixa aqui dos 6,47%, e o BitH11 aqui com 6,19%, que é para ser o Bitcoin, tá? Não é exatamente igual, mas é para ser o Bitcoin só como referência de criptos. Para quem tá pensando, pô, não teve nenhuma cripto aí? Cara, não subiu no ranking tanto assim, tá certo? Trazendo aqui também o IVVB11, que basicamente está aqui caindo 6,5% negativo, 6,33%. E ainda assim, para quem tá muito curioso, eu vou deixar aqui o SPY em dólares, que é o S&P 500, justamente, olha só, justamente aqui em dólares, então não tem o efeito do dólar, justamente aqui em cima, levemente acima do CDI, tá? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo lá na comunidade fechada, para quem é nosso assinante da Resulta Análises e também das carteiras recomendadas, que eu vou dar mais detalhes sobre o primeiro semestre, desempenhos gerais do mercado, tanto aqui no Brasil, tanto fora, o mercado cripto de alternativos, e também fazer um giro e um panorama geral sobre taxas de juros e um cenário macro para a gente entender um pouquinho as movimentações gerais. Então, se você já é assinante nosso, fica ligado que hoje ou amanhã deve vir essa análise completaça, vai sair para todo mundo, porque é um tema muito importante, um tema muito geral. E claro, se você ainda não faz parte da Resulta Análises, com as carteiras recomendadas de bônus, você pode saber mais aí na descrição também. Mais alguns destaques aqui que me chamaram a atenção. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho mais demorado, mas eu quis compartilhar com vocês esses pensamentos aqui do top 10, tá? Então, efetivamente, novamente, você não vai precisar investir ou comprar nos ativos que mais subiram. Isso é uma grande ilusão, tá? Mas o porquê que é importante fazer essas análises e dar uma olhadinha aqui nos ativos que mais subiram? Primeiro, é legal saber, como por curiosidade, né? Mas segundo, óbvio, a gente quer entender o que o mercado fez, não para tentar adivinhar o que ele vai fazer na seguida, mas para tentar entender basicamente aí os setores que estão se destacando e como isso muitas vezes é imprevisível, tá certo? Então eu já falei uma vez ali, basicamente o que mais me chamou a atenção aqui foi a predominância de ativos relacionados às small caps e a alta volatilidade da bolsa brasileira. Então o Trig 11, os próprios SMAB, Small, SMAC, é tudo small caps, micro cap também, ok? Essas aqui me chamam a atenção que eles vieram em peso, então o setor de small caps foi o mais beneficiado aqui, não em termos absolutos, mas em termos de frequência. A gente vê mais soluções de small caps presentes nessa lista, e também aqui deixar o detalhe parecido por High 11, que é justamente setores de alta volatilidade. Então no caso, a bolsa brasileira foi bem, e aqueles com maior volatilidade, que são as small caps e também esses de beta maior, eles acabaram se dando um pouco melhor. Me chama muito a atenção a questão aqui dos financeiros, que acabam sendo um pouquinho mais pesados, não tão voláteis, mas ok, beleza. E assim, tava totalmente fora do meu radar, Eco 11, Boi Gordo, enfim, são mercados que eu acompanho, mas assim, com um olho não muito preocupado. A gente acaba olhando muito mais a média geral, os índices mais neutros, que acaba sendo um pouco mais importante. Outras observações interessantes que eu consigo analisar aqui é que houveram basicamente aqui desde o início do ano, a média aqui desses ativos vencedores, que são esses aqui de cima, né? Você percebe isso. A média deles fez 2 fundos, tá certo? Fez um fundo considerável aqui em março e outro em abril, justamente naquele crash das tarifas. O que a gente nota? Grande parte do mercado sangrou bastante, tanto nesse primeiro fundo, e no segundo sangrou tanto quanto ou ainda mais. Só que esses ativos, de forma geral, o que a gente percebe? Eles até tiveram uma leve desvalorização. Olha só, eu vou deixar aqui ó, escondido, ó, vou esconder. É muita coisa, né? O gráfico segurou. Acho que eu nunca coloquei tanta coisa assim aqui no Panorama Resulta Capital. Se você quiser, pode acessar gratuitamente aí. O link tá na descrição. Vou deixar escondido o SPY, o BitH, vou deixar escondido também aqui o LFTS e o IVVB11. Pronto, a gente tem aqui apenas os vencedores. Vou clicar em Year to Date, já tá certo. E o que chama atenção? O IBOV também tem que esconder, né? IBOV é o gráfico principal aqui, os candles. Então, o que chama atenção, né? Basicamente, desde o início do ano, esses caras aqui abriram no 0 a 0 e, cara, basicamente não ficaram negativos, tá? Isso aqui foi uma coisa muito, assim, muito consistente o que eles estão entregando. Não é como se a gente tivesse assim, ó. Isso aqui às vezes acontece, tá? O ativo tá aqui, taranã, ele caiu, tá lá, negativo, e do nada, pegou e subiu com tudo. Aí ele tá aqui no ranking, tá no top 10, porque por algum motivo ele teve uma grande, né, uma grande aceleração recente.
Então, aí, né, não dá para considerar muita coisa. Porém, nesse caso não, a gente teve o quê? Um movimento generalizado desses ativos de correlação, a maioria deles está bem correlacionado. Até aqui, né? Aqui ele dá uma certa dispersada, né? Beleza. Mas a gente percebe que mesmo que eles fizeram fundos junto com as crises, com os crashes, com os barulhos do mercado, olha só que interessante, a maioria deles nem perdeu o fundo de março. Entende? Olha como esses ativos seguraram bem. Já o mercado geral, quando ele caiu aqui, ó, ele caiu abaixo de março. Então, quando ele voltou a se recuperar, agora eles estão chegando aí de novo no topo histórico ou no 0 a 0. É só você ver, por exemplo, o Ibovespa caiu igual. Beleza, já está pior do que a média desses ativos, porque esses ativos caíram menos no segundo fundo. Olha, então, por exemplo, o IVVB11, importante. Cara, caiu muito mais no segundo fundo. O próprio SPY, né, caiu muito mais também. Olha lá, sangrou muito, muito mais no segundo fundo. Deixa eu ver aqui, o BitH11, que é o Bitcoin. BitH11 ficou igual nas duas quedas, basicamente. Mas tinha se desvalorizado muito. Então, enquanto estava todo mundo valorizando, ele desvalorizou. Então, a gente percebe como houve uma performance aqui, de certa forma, consistente desses ativos. Eles não se valorizaram de uma vez só na finaleira e deu sorte. Pô, nós demos sorte. Semana passada a gente bateu o ranking. Não, cara. Eles vieram se valorizando aqui ao longo dos meses, tá certo? E aí quem estava exposto conseguiu se beneficiar de alguma forma. Então, até um aviso bem importante, né? Não é porque esses ativos aqui, eles tiveram essa performance que eles vão continuar subindo tanto. Isso é óbvio, meu Deus, fica aqui o disclaimer, né? Não vá comprar isso aqui, pelo amor de Deus, só porque ele subiu, tá no top 10, né? Grandes topos são feitos depois de alta de 35%, por exemplo. Mas pode ser que suba mais 35%. Então, a grande sacada aqui é você não deve tentar adivinhar qual desses aqui vai subir de novo X tantos por cento. Você tem que refletir o seguinte: desses ativos, desses setores, dessas propostas, quais dessas têm algum tipo de aderência aos meus objetivos ou perfil de risco? Você quer renda passiva, você quer crescimento e acumulação de patrimônio, beleza, você vai decidir. Eu gosto um pouco mais de crescimento, talvez seja um viés da idade também, enfim. Aí beleza. Depois, seu perfil de risco, você quer mais renda variável, quer menos renda variável? Assim, pessoal, é natural que quando o mercado não despenca, a renda variável ela tende a retornar mais do que a renda fixa, tá certo? Principalmente falando de ETF, tá? Se a gente estivesse falando de uma única ação, ou IBR3, Americanas ou CDI, aí daí é outra conversa. Mas tá falando aqui de ETF, de índice que rebalanceia, não que todo ETF seja bom, mas enfim, né? O mercado é um pouco diferente. Então a tendência é que quando o mercado vai bem, essa volatilidade média seja maior do que a renda fixa. Não quer dizer que vai se repetir, mas tem que pensar o seguinte: pô, beleza, será que algum desses setores ou algum desses ativos deveria estar na minha carteira? Será que alguns deles não poderia estar exposto, mesmo que seja só um pouquinho, através de um satélite na minha carteira? Ou através de um core, dependendo. Aqui a gente tem algumas coisas meio estranhas, tipo boi gordo. Boi gordo, sinceramente falando, não sei se encaixa muito na carteira da maioria das pessoas. Teria que, né, teria que refletir mais. Porém, aqui a gente tem outros ativos bem interessantes, ativos de certa forma aí diferenciados que muitas vezes podem ser satélite para você, dependendo do seu objetivo e perfil de risco. Talvez não ativos em si, né? Talvez os setores seja mais importante do que o próprio ativo. E claro, independente da decisão que você tome, que seja algo racional, consciente e sempre ajustado ao seu perfil de risco. Comenta aí para mim então o que você achou desse primeiro semestre, se tá bem, se tá mal, como é que tá a sua carteira. Então tá aqui o vídeo recomendado sobre os 10 ativos que mais se valorizaram em junho agora desse ano, tá certo? Grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.